Olá, pessoal. Boa tarde a todas. É, tá tudo bem aqui com a conexão? Vocês estão me vendo? Ok. Olá, Marcela. É, gente, eu sou a Cida, para quem não me conhece, eu sou professora de filosofia e eu faço parte do coletivo Mulheres na Rede, que foi idealizado pela Karina Blacucci e pela Marcela Tavares. E nós começamos a pensar nesse projeto a partir da nossa experiência do isolamento, né? E aí a Karina propôs a ideia, junto com a Marcela, que tal fazermos então uma página no Instagram para a gente se reunir, para a gente discutir sobre pautas que são pautas relativas à nossa sociedade nessa conjuntura, né, de pandemia e como tem sido essa experiência do isolamento social, e como a gente pode produzir pensamento através dessa experiência do isolamento social. Então, dessa maneira surgiu o Filósofas na Rede. Eu estou esperando aqui para ver se eu vejo a Yara Frateschi, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver aqui se a Yara já está. Ainda não vejo. Yara, você me ouve? Às vezes, vou pedir até um pouquinho de paciência de vocês, porque às vezes a conexão fica meio ralentando aqui no Instagram e demora um pouco para chegar para mim. Yara, se você estiver me ouvindo, vê se você consegue me enviar um pedido para entrar. Eu não estou te vendo aqui ainda. Pode me dar um oizinho aqui no feed para eu te chamar por aqui? Só um minutinho, meninas. Yara, se você puder colocar um comentário aqui no texto, eu consigo te localizar e, e te chamar. Eu não tô te vendo aqui ainda. Sim, estamos esperando a Yara. Ah, você que é maravilhosa. Deixa eu tentar me comunicar com ela, tá? Aqui pelo outro celular, para ver se ela tá tendo algum problema com a conexão. Ah, agora eu tô vendo a Yara. Ok, gente, vamos lá. Já enviei aqui a solicitação. Agora a gente aguarda mais um pouquinho até ela receber. Pronto, tá entrando. Olá, Deu Yara. certo? Boa tarde. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bem? E você?
você? A conexão tá um pouquinho travada aí Sim, para você. Ah, normalizou, normalizou. tá. A gente Deixa, tá te deixa. vendo deitada. Se você puder virar o celular. Ah, isso, Se tá o ótimo. vírus. Eu perco a chance de usar o microfone. Vamos tentar aqui de um jeito melhor possível. Mas o som aqui tá perfeito para mim. Quem tá assistindo a live, Ah, vocês é? estão ouvindo bem? Deixa eu ver se as pessoas falam aqui a respeito do som. Para mim tá perfeito, eu tô te ouvindo muito bem. Assim, tá. Tá escuro, né? Pera só um minutinho. Tá ok, fica à vontade, Ara. O som tá bom, o pessoal tá dizendo que o som tá bom. Então tá bom. Para mim tá jóia também. Tô te ouvindo. Se a conexão ficar ruim, a gente muda aqui. Eu tô no melhor lugar da minha casa. Maravilha. Agora deu uma picotadinha, mas eu acho que vai se ajeitando no meio também. O horário deve ser um horário que o tráfego no Instagram, o tráfego de gente aqui na conexão deve estar muito intenso. Então ele começa a travar um pouquinho. É normal, mas daqui a pouco normaliza. Tá bom. Beleza. Gente, bom, eu tenho aqui então hoje a Yara Frateschi. Eu acho que para quem é da filosofia, a Yara dispensa apresentações, porque todas nós a conhecemos. Mas como tem pessoas também que são de fora da filosofia e estão aqui seguindo a página, a Yara ela é professora de ética e filosofia política da Unicamp. E ela tem sido uma voz muito importante, muito ativa entre as mulheres da filosofia ao longo de alguns anos por aí, né, Yara? É, e o tema que a Yara nos propôs hoje para essa nossa conversa vai ser em torno da reprodução social e a experiência da atividade docente em meio a essa crise do Covid-19. Eu acho que ela fez uma pequena alteraçãozinha, mas eu passo a palavra para ela então e ela pode falar melhor para vocês a respeito. Tá joia. Cida, antes de tudo, obrigada. Super obrigada pelo Imagina, convite. imagina, eu Eu que quero agradeço. fazer eu quero comemorar muito explicitamente aqui com todo mundo a criação desse projeto Filósofas na Rede. Eu achei o máximo, hoje eu comecei a assistir, não consegui assistir todos ainda, porque, enfim, o nosso cotidiano das mulheres está uma loucura. Então, eu não Uma consegui loucura. ainda. Então, Tá um assim, verdadeiro antes de qualquer pandemônio. coisa, ó, pandemônio, pandemônio, mas muito legal, porque eu fico também, quero falar isso, né, junto de uma outra coisa, antes de qualquer começar, né? Como a gente tem nos últimos meses, talvez no último ano com muita intensidade, mas cada vez mais, uma enormidade de projetos de mulheres filósofas aparecendo, Sim, né? é verdade. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É claro que assim, não surgiu ontem, não é uma coisa que surge da noite para o dia e tal, mas a intensificação disso nos Sim. últimos tempos é uma coisa que tem me deixado muito emocionada, feliz pra caramba. Então, estamos junto e parabéns. Muito obrigada pelo aceite do convite. Nós ficamos imensamente felizes por estar te recebendo aqui nesse momento. Legal, muito jóia. Então, quando a gente pensou em falar, né, um pouco, o que vamos falar? Eu propus falar sobre a coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Acho que a gente está vivendo um presente tão intenso, né? A coisa está tão posta para a gente com uma intensidade e uma urgência muito grande que a gente está pensando, né, dentro de um limite muito estreito, que é esse, enfim, esse susto, né? É o susto que a gente está passando. E eu falei, bom, eu quero falar disso, quero falar desse susto. Compartilhar com vocês e ouvir vocês a questão da docência, né, que é aquilo que me caracteriza.
né? Ser professora não é uma profissão apenas, né? Ser professora não é meu ganha-pão. É também, isso é fundamental, é o meu trabalho, mas é também aquilo que me dá alegria, né? Eu tenho uma sorte extraordinária de ser uma pessoa que faz o que quer, gosta, que ama, né? Então, e perder isso de cara, né? O ano começando, entrar na sala de aula com a alegria que a sala de aula dá pra gente quando a gente está voltando das férias, foi isso que aconteceu, né? Eu estava voltando feliz da vida para encontrar um primeiro ano, que é uma alegria redobrada, né? Porque ingressante é extraordinário, né? Trabalhar com ingressante. E entrei em sala de aula com um programa que eu estava muito feliz de apresentar para eles. Depois a gente pode falar um pouco dele. Claro. E em uma semana, né, tudo desabou. Eu senti aquele gostinho da sala de aula e vim para casa. E vim para casa muito aflita e atordoada, né, com a pergunta: como é que a gente vai fazer agora? Então, quando você me disse, vamos falar sobre o quê? Eu disse, vamos falar sobre a única coisa que tem me tomado, sobre o que tem me tomado, né? O tempo todo aqui, esses dias, que é como, né, nós vamos enfrentar essa situação, nós professoras, professores, enfim. Eu estou falando de um lugar específico, que é a universidade, né? Mas numa circunstância muito específica, né, que tem alguns ingredientes que é, primeiro, com relação aos alunos, alguma coisa completamente nova, numa circunstância de muita instabilidade e a distância, né? Então, como é que nós vamos fazer para suprir aí, né, a todas as carências que a gente tem nesse momento, dentre elas o fato de que a gente simplesmente nós não somos professores à distância. Eu estou falando também desse lugar, tá, de quem faz EAD. E esse é uma coisa específica, né? Então, é uma sala de aula que a gente não conhece, num contexto de isolamento social ou espacial, pelo menos, né? Que também exige algo mais, que é o seguinte, também a outra coisa que nós não conhecemos, é fazer isso de dentro de casa, que é o mesmo espaço que a gente hoje está dividindo com os familiares, quem tem, né, filhos, então esse é um tema, sim, ou pai e mãe que esteja cuidando. Como é que a gente, né, lida com tudo isso, ainda mais com o fato de que nesse mesmo espaço aqui da minha casa, né, eu tenho um jovem e uma criança, enfim, que exigem e demandam de mim uma coisa que nunca competiu com o meu trabalho, porque o meu trabalho era fora daqui, né? Então, enfim, aí foi isso. Agora, o que eu vamos falar, né? Acho que é sobre isso que nós vamos falar, mas eu queria somar algo, né? Que era falar da atividade da pesquisa, porque se eu acho que a gente tem alguma coisa importante para tratar aqui, nesse assunto da docência, nesse contexto muito específico, com o recorte de gênero, eu acho que a gente precisa falar também da pesquisa. Claro. E uma coisa que eu achei muito legal, eu fui assistir uma aula sua no YouTube, que é uma aula de uma disciplina que você está oferecendo agora, né, no curso de filosofia, e você está falando sobre o Thomas Hobbes e o Leviatã. E eu achei muito bacana a forma como você começa o vídeo colocando exatamente essa questão, né? Isolamento social sim, mas isolamento intelectual jamais. Então, acho que esse movimento e esse esforço que está havendo por parte dos docentes e dos discentes também em continuarem essa atividade intelectual é muito importante até para a manutenção da nossa sanidade mental mesmo, porque é um momento que está todo mundo muito fragilizado psicologicamente, né? Emocionalmente, de todas as formas. Então, eu acho que essa atividade não parar alimenta esse brio que a gente precisa para viver, para estar vivo. Ainda mais quem faz da forma como você faz, e eu acho que a maioria dos professores, né, ainda, que é movida pela paixão, né?
é um alimento para a alma, é um alimento para a mente, é uma forma da gente se manter um pouquinho também íntegro no meio desse pandemônio todo. Exato, né? A primeira coisa que eu expus aos meus colegas, o que assim, logo que surgiu o problema, é algo tão inusitado, uma coisa com a qual a gente nunca lidou na vida, né? Que, bom, então, vamos cancelar o semestre, vamos suspender as atividades. O que a gente vai fazer com isso? A gente tem condição ou não tem condição de fazer um trabalho à distância? Eu, em poucos dias, formei uma opinião e defendi isso, e tenho defendido, que é o seguinte: vamos tentar até o fim não suspender e não cancelar as atividades, né? Vamos tentar manter com a plena consciência de que o que a gente está fazendo, se a gente continua e à distância, é muito diferente do que a gente fazia em sala de aula. Mas nós estamos numa situação emergencial, a nossa circunstância não é normal, né? É um momento de crise aguda. Então, a minha proposta, né, foi essa, tem sido, e muita gente, né, também é o seguinte: então, se a crise é desse tamanho, que a gente deu uma resposta para ela, né, então vamos tentar, né, vamos tentar continuar. Eu fiquei bastante feliz que a Unicamp foi por aí, né, o IFISH definiu, né, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas definiu essa semana. Vamos continuar do jeito que a gente puder, vamos procurar, né, manter o quê? Isso que você falou, contato intelectual à distância. Eu entendo que agora a coisa mais importante é isso, é a gente conseguir manter os laços. Né? Eu inventei esse lema, né? Isolamento sim, solidão intelectual jamais. E ele pegou, foi ótimo, porque é isso, eu acho que é uma maneira da gente se manter vivo. Ainda mais a gente que foi fazer uma, né? Nós Exatamente. não escolhemos a filosofia à toa, a gente escolheu porque a Sim. gente gosta de pensar uns com os outros. O que nos deu identidades aqui, vamos falar, né? De mulheres, filósofas. Por aí, isso define, organiza a nossa identidade, está com os outros trocando ideia. Eu falei, gente, se a gente perder isso aqui com os alunos, é perigosíssimo a todo mundo, né? Para nós e para vocês. E sim, com certeza. E outra coisa, Yara, eu acho que esse momento, se é que a gente pode extrair, né, coisas boas desse momento tão trágico e tão devastador para todo mundo, onde está havendo mesmo uma dança com a morte, né? A gente olha para a morte dançando ao nosso redor o tempo todo. E isso é muito difícil de se lidar, porque teorizar sobre a morte é uma coisa, mas você tá ali de cara com ela, na prática, no dia a dia, é muito. Ninguém está preparado, né? É uma outra perspectiva completamente diferente. Mas uma coisa que se pode surgir algo de positivo, eu acho que é exatamente essa questão de pensar em coletivo, né? As questões que talvez nós não estivéssemos pensando se não fosse por essa demanda que surge justamente pelo trágico desse momento. Então, no sentido de renovação mesmo, de mentalidade individual, institucional, política, eu acho que está sendo muito proveitoso nesse sentido para a gente fazer essas reflexões. E aí tem até uma pessoa aqui que fez uma pergunta, ela deixou uma questão aqui para você. É a Natasha. Eu pronuncio o seu nome certo, Natasha? Não sei, me faz assim. Eu acho que é Natasha mesmo, né? Então, ela pergunta o seguinte: como essa experiência da mistura entre o espaço público, sala de aula, e o espaço privado, sua casa, tem influenciado, mudado a sua perspectiva pedagógica? Se houve, claro, alguma mudança de perspectiva. Natasha, acho que é assim. Natasha. Querida parceira, Natasha é minha parceira no blog Mulheres na Filosofia.
Estamos também com esse projeto, que é um projeto que não conhece, gostaria muito de remeter todos lá, a rede de blogs de ciência da Unicamp. A gente tem agora um blog lá, Mulheres na Filosofia, que, enfim, reúne verbetes sobre temas feministas e sobre as mulheres filósofas, essas todas aí que sempre existiram, mas que foram devidamente escondidas, né, ao longo da história. Então, assim, eu não sei ainda, né? Porque como eu disse no começo, eu estou no susto. Eu estou num baita susto, que do ponto de vista propriamente pedagógico, né, e docente, o que aconteceu num espaço de tempo muito curto? Eu tinha um programa de disciplina, né, que é, sobretudo, né, que quer chegar, o eixo da minha disciplina é a crítica da Mary Wollstonecraft ao Rousseau. Começa lá no Hobbes, porque para a gente entender um pouco, né, o cerne da crítica do Rousseau ao Hobbes. Mas o primeiro eixo é Rousseau, o segundo é a crítica da Mary Wollstonecraft, né, ao Rousseau. Bom, eu tinha todo, eu estou há 25 anos na sala de aula, trabalhando com um aluno tete a tete, né, trabalhando de perto, trabalhando com um esquema vivo e ativo, porque eu acredito que a sala de aula é um lugar em que o aluno fala, né, sobretudo fala, né. Bom, e de repente eu precisei pegar esse programa e adaptar ele para um contexto que é essa distância esquisitíssima, extremamente fria, né? Que é uma tela, né, entre nós. Então, toda a sociabilidade da sala de aula se perdeu para mim, né, nesse momento. Agora, movida pelo seguinte, imperativo, precisamos encontrar outra forma de sociabilidade. E muito pelo que a Cida está dizendo, porque a morte está muito próxima. Ela está rondando, ela está aqui, em todos os campos. Né? E aí eu tenho não só função de vida, mas como Arendt, eu acho que a gente faz filosofia para a vida, né? Não é para a morte. Então eu preciso encontrar uma forma de me colocar nesse mundo, né, com atividade docente, nesse contexto que eu desconheço. Então, Natasha, assim, o que está acontecendo agora? Eu estou testando. O que, agora, da parte estritamente pedagógica, eu tenho feito o seguinte, eu testei, né, essa semana várias coisas. Eu preciso dizer que eu estou num contexto muito privilegiado que é o Unicamp. Tá? Qualquer coisa que eu diga aqui, e acho que isso vale para tudo nas nossas vidas, a gente tem que pensar de que lugar está falando. Eu estou falando dessa minha experiência e dessa minha vivência que está vinculada à Unicamp, que me permite o seguinte, eu tenho 30 ingressantes apenas. Eu tenho um assistente de PED, que é um pós-graduando, e um PAD, que é um graduando, mas que no meu caso, ele também é mestre e sabe Rousseau. Então eu tenho dois tremendos, eu tenho dois, o Johnny, né, Jonatas Ximenes e Otávio Vieira, são meus dois assistentes para essa disciplina. Então é nesse lugar, nesse contexto de muito privilégio, que a gente fez o seguinte, a gente começou a testar o que a gente ia fazer. Para um texto. Porque geralmente o que eu faço? Eu abro um texto, vou para a sala de aula e pego o texto e viro ele de ponta cabeça, mas tete a tete com o aluno falando, ele questionando, a gente lendo linha a linha. Né? A leitura estrutural de texto viva ali, com a pessoa com a coisa na mão, falando uma com a outra, debatendo. Não tenho isso? Então, criei um guia de leitura escrito para ajudar um fichamento, para ajudar eles a fazerem o fichamento. Foi o Otávio que fez sob minha supervisão e testamos. Como é que a gente testou? A gente jogou isso na mão deles, um guia de leitura, de uma fonte, capítulo 13 do Leviatã, e eles devolveram um fichamento. Deu super certo. Porque eles estavam, claro, deu um trabalho danado, a gente precisou fazer um guia linha a linha de leitura. Que eu faria, né? Então, essa foi a primeira experiência. A segunda foi as aulas. Eu falei, bom, então acho que eu posso dar um passo para uma coisa complementar, que é a videoaula. Quem pode vai ter esse recurso, porque a gente também tem isso que precisa pensar. Quem é que vai ter acesso? Sim. No meu caso, também é muito privilégio, porque quando eu fui acessar os meus alunos, eu tenho 35 matriculados,
Eu estou com 30 em conexão segura, computador em casa, internet fixa. Então, de novo, é uma situação de privilégio. Aí eu complementei com a videoaula. Então, por enquanto, eu estou fazendo isso, eu estou testando, nós estamos testando, né, material escrito, e aí essa semana a gente conseguiu fazer uma aula mesmo, com 30 no Google Meet. E foi ótimo, a gente não conseguia terminar a aula. Né? Então, assim, é precário? É claro que é precário para aquilo que eu pretendo com a sala de aula. Mas é o que nós temos agora. Né? Agora, acho que para complementar. Então, assim, é um desafio. A sociedade está pedindo, né? Nós estamos desafiados. E eu não consigo dizer, né, agora, não, eu não sei fazer isso. Né? Eu acho que tem uma reação, a primeira reação você fala assim, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. Eu não tenho familiaridade com né, as máquinas, eu nunca dei uma videoaula, ok, eu também não, mas eu também nunca vi a crise do coronavírus. Eu nunca Exatamente. passei semanas sentada dentro da minha casa com os meus 2 filhos e o mundo enterrando, em alguns lugares, 1.000 pessoas por dia. Né? Nesse Então, assim, é uma momento, situação tudo atinge esse caráter experimental, não tem jeito. É isso, é experimento, né? completamente. Agora, eu Yara, só uma coisa. desculpa, Eu tá acho que é dando uma uns coisa. picotezinhos aqui na conexão, eu não sei se eu tô sendo cortada para você, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Você Perfeitamente. tá. Para mim tá chegando com alguns picotes, mas assim, são rápidos, tá? Eles normalizam. Mas se eu te cortar, falar por cima de você em algum momento, já te peço desculpas, mas é porque tá num momento de picote que eu não tô conseguindo entender se tá chegando em tempo real aqui para mim a tua fala ou não. Mas é só uma coisa pouca, um intervalinho mínimo, tá? Mas você está me É, ouvindo bem? Não. Tá, ok. Não, agora tá, deu outra picotadinha, mas enfim, vamos seguindo e a gente vai avisando qualquer interferência. É, uma pessoa colocou aqui. Foi a Marcela. A Marcela colocou aqui. Antes do isolamento, eu tinha 10 turmas de ensino médio técnico integrado e algumas turmas do EJA. Com 8 conteúdos distintos e ainda com 3 alunos surdos em 3 turmas diferentes. Como seguir os trabalhos com ensino à distância. E essa foi ótimo, Marcela, colocar essa questão, porque vai cair numa coisa que eu queria te pedir um esclarecimento também. Por exemplo, aqui no estado do Rio, nós estamos tendo um problema seríssimo, né, com a Secretaria de Educação, no nível do ensino médio regular e do EJA, e do NEJA, que está havendo uma certa imposição de que haja um ensino à distância, né, como forma de substituição do ano letivo, da carga horária normal. Então, o professor ele teria que ir para frente de uma câmera, passar no mínimo 5 horas por dia para cumprir aquela carga horária que ele estaria cumprindo em sala de aula. Para os professores que são pais, né, que têm crianças em casa, isso seria uma demanda impossível, humanamente impossível de ser cumprida, né? E aí a gente cai também na questão das mães solo, né? As professoras que são mães solo, as alunas que são mães solo, e que fica absolutamente inviável que seja feito dessa maneira. Então a gente tem aí também, né, a meu ver, uma penalização mais uma vez da figura da mulher, porque serão as mulheres que serão penalizadas, as professoras, as alunas, né, que são mães solo e que não têm ali, de repente, aquela rede de apoio imensa que elas poderiam contar para que uma exigência dessa fosse cumprida. Porém, o que eu queria te pedir é o seguinte, eu queria que você esclarecesse que para mim está muito clara a distinção, mas eu não sei se todo mundo, até tem gente chegando agora na conversa, eu não sei se as pessoas vão entender dessa mesma maneira. Para mim está muito clara a proposta que está sendo feita, né, por você, e a distinção dela do ensino à distância. Então, eu queria só que você desse uma marteladinha nessa tecla para explicar essa diferença dessa proposta, que é uma proposta de um encontro intelectual, de uma produção, né, intelectual, e a diferença disso, dessa prática, desse experimento, para o ensino à distância tradicional. Tá.
vamos combinar uma coisa? Eu vou falar, se estiver ruim, me avisa que eu tento mudar de local na minha casa, embora esse seja o melhor, tá? Você me dá um... Tá ótimo, Muitas tá coisas, ótimo. mas uma coisa, juntando aí, acho que a coisa, né, a questão eu não entendi muito bem, acho que falhou quando a Marcela disse, né, da experiência dela, ela disse que tem mantido contato à distância ou não, a última coisa que eu não ouvi. Ah, né? Agora Oi? deu uma picotada, Yara. Deu uma travadinha Vamos aqui. tentar. Eu vou tentar num outro lugar, tá? Eu vou tentar Tá, num tá outro ótimo. lugar. Não sei se piora ou melhora. A gente pode encontrar crianças no caminho, a gente pode encontrar Não, não tem jovens, a gente problema. pode É, a gente encontrar está em gatos. casa. Interfone pode tocar a qualquer momento, tudo pode acontecer. Eu não sei. Vamos ver se melhora daqui, tá? Ah, melhorou. Podemos? Para mim, melhorou aqui. Tá. Melhorou aqui. Então, uma coisa que eu acho super importante voltar é o seguinte, olha, quando eu digo, eu tô, todo cuidado do mundo é pouco, eu acho agora, né? Porque ninguém quer heroísmo, né? Ninguém quer heroísmo nessa história. Porque veja bem, agora ainda com a pergunta da Natasha, a sua e da Marcela, juntando um pouco as questões, que é o seguinte, olha, vamos falar como é que a gente tem condição real e concreta de fazer isso agora dentro das nossas casas. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que trabalho de reprodução social é um trabalho mal dividido, né? Isso é uma característica das sociedades capitalistas, extremamente aguda na nossa sociedade, é uma divisão que se faz em detrimento da mulher, né? Então, isso precisa ficar agora no centro da nossa preocupação, que é o seguinte: como é que nós vamos fazer um trabalho dentro de casa, seja porque nós precisamos, seja porque nós, para poder sobreviver, seja porque desejamos, porque isso nos constitui como pessoas, né? Enfim, como é que a gente vai resolver isso daqui? Eu acho importante dizer isso, né? O trabalho, ele é também alguma coisa da qual nós dependemos, não apenas financeiramente, né? Quero marcar isso. Agora, como é que nós vamos fazer isso num contexto que nós estamos dentro de casa, e em situação que é, reiteradamente, como nós sabemos, aquelas em que a tarefa doméstica e do cuidado tem sido, né, uma tarefa das mulheres. Então, acho que esse é o ponto, né? Porque eu acho interessante, a gente começa com umas previsões, né? Hoje em dia eu estou vendo aí esses dias. E a crise nos permite um momento ímpar, né, para fazer a divisão sexual do trabalho, finalmente, para rever os nossos hábitos. O Zizek disse essa semana, foi o golpe de morte no capitalismo, o vírus. Eu, sinceramente, não tenho muito otimismo por hora, porque eu também não tenho bola de cristal, não sei o que vai ser o futuro. Agora, o que me preocupa é que todas as desigualdades sejam ainda mais aprofundadas, né? Acho que o risco, né? Acho que a pandemia vem num sistema como o nosso para torná-las ainda mais profundas. Esse é o perigo, né? Então, naquilo que diz respeito especificamente ao nosso assunto aqui hoje, o que eu posso imaginar é que a gente traga, né, para dentro de casa agora o nosso trabalho, a mulher de classe média, que é o nosso caso, né, que contava com escola, com balé, dividia, né, o trabalho todo da reprodução social por um serviço pago, que é bem claro. Vamos falar a realidade da mulher de classe média como a minha. Deixa eu falar de novo do meu lugar. Né, como é que eu resolvi o problema da reprodução social? O Estado não me atende perfeitamente aqui. Então, eu tenho uma escola paga, eu tenho um curso de teatro, eu tenho um terapeuta, vamos supor, né? Não tem tudo isso mais. Tinha uma faxineira e, de repente, tudo isso desaparece da minha vida e eu me vejo sozinha dentro de casa, mesmo que com o marido, mas que com todas essas tarefas que eu conseguia pagar por elas, não consigo mais. Aí eu coloco dentro de casa essa realidade e mais o meu trabalho. Ora, né, o que eu quero dizer é o seguinte: se o capitalismo, na fase neoliberal, já leva as mulheres à loucura, a pandemia pode ser alguma coisa que nos leve a um nível de exaustão, nós mulheres, que a gente simplesmente não consegue imaginar.
Imenso. Então, esse é o perigo. Né? Esse é um perigo. Agora, claro que isso eu estou dizendo. Agora, vamos descer um pouco, vamos pensar numa pirâmide social mais extensa. Isso tudo é a realidade de uma classe média que está lá quase no topo da pirâmide, né? Vamos fazer a pirâmide social da Angela Davis, que é ótima. Pega uma pirâmide só de mulheres e vamos descendo, né? O topo, claro, é das mulheres burguesas, na palavra dela, e brancas. Vai descendo, classes médias. E a base toda é o quê? Da classe trabalhadora e, na sua maioria, das mulheres negras. Né? Então, agora a gente faz essa conta numa outra circunstância. Eu estou querendo pensar como é que a pandemia pode ser muito nociva e aprofundar ainda mais as desigualdades. Agora vamos pensar tudo isso que eu estava descrevendo por uma mulher de classe média como eu, que no máximo se vê diante do susto de ter que cuidar de todo o trabalho doméstico, mais das crianças, e mais do trabalho. Agora põe tudo isso numa situação, de precariedade salarial gravíssima. Né? Precisa lembrar que o Brasil tem mais ou menos 5,7 milhões de empregadas domésticas, dessas quase 4 milhões, 3 milhões, se eu não me engano, são negras. Trabalho precarizado, perda do salário, dentro de casa. Eu aqui tenho 3 cômodos, ela lá tem 1. Né? Mas, agora pensa, né? Viver a pandemia no Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, ou viver a pandemia num barraco, né? Sem condição elementar de saneamento básico. E agora põe, né? Agora a situação, né, dessa mulher na nossa conta com um outro agravante ainda, que é o seguinte: para boa parte das mulheres, o isolamento social significa você passar 24 horas por dia junto do seu abusador. E para as crianças também. Né? Eu estou levantando isso tudo para a gente pensar agora um alerta, né? Um alerta, o que está me acionando aqui o pensamento é que a pandemia vem justamente, né? Ela tem todo o potencial de tornar as desigualdades ainda mais agudas. Se isso tem uma realidade aqui nas nossas vidas, tem uma dimensão social que a gente não pode perder de vista. É essa dimensão social, sabe, Cida, que eu quero ter quando eu digo assim, eu olho para a pirâmide e falo, bom, onde é que eu estou nessa história? Quais são os meus privilégios? Sim. Né? E os meus privilégios também são, o reconhecimento do meu privilégio é também do tipo de responsabilidade que eu tenho. É por isso que eu não consigo, só um pouquinho, é por isso que eu não consigo dizer assim, gente, eu agora não estou dando conta de tudo, eu não vou fazer atividade com os meus alunos, porque, sabe, entende? Para mim fica muito complicado, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade aqui, né? Acho que os colegas... Agora, é perigoso, que é o tanto que eu posso, tem um limite do que é realmente viável de ser feito nessa realidade. Né? Então... Acho que eu acabei me estendendo muito na primeira pergunta, mas eu queria dizer isso, né? Somos mulheres com realidades muito diferentes e a pandemia vai exercer a sua perversidade sobre nós na intensidade das nossas desigualdades de gênero, raça e classe. Sim. E aí, cara, eu acho que essa questão, né, também tem tudo a ver com a ideia da imunização, né? Saiu um texto que eu achei assim brilhante do Paul Preciado, e ele fala sobre essa questão da biopolítica, né? Porque teve uma discussão muito interessante, né? O Agamben fez um pronunciamento, e aí o Nancy respondeu para o Agamben, depois o Exposito respondeu para o Nancy, e o Paul Preciado fez um texto usando ali como uma base o pronunciamento, a posição do Exposito com relação à epidemia, que ele coloca como uma questão da biopolítica, né?
E aí o Paul, ele fala sobre essa questão exatamente que você tocou, né? Quais os corpos que serão penalizados? Porque quando você coloca essa aproximação, né, da comunidade com a imunidade, né, tendo as duas essa raiz aí do latim munus, que enfim, você tem essa questão que vem à tona. Para que uma classe seja imunizada, a outra precisa ser eliminada. Então, e quem vai passar o crivo? E como o Estado, se a gente vive num Estado que é altamente capitalista, neoliberal, como é que vai ser esse crivo de quem será imunizado e de quem será penalizado com a morte, no caso? Sim, sim. Eu vou pegar o gancho, mas antes eu queria só dizer uma coisa com relação ao meu raciocínio anterior, né? Queria terminar também dizendo o seguinte: quando a gente vai pensar atividade docente, a gente precisa pensar como é que ela vai ser exercida, levando em consideração gênero, raça e classe também desses docentes. É isso a minha, né? As condições reais, materiais, simbólicas, efetivas de continuidade da docência. Né? Porque só isso já me dá. Isso é muito importante. Não tem uma regra, que não tem um princípio, né? Que diz assim, como você disse, estava dizendo, olha, não adianta nada você baixar uma norma agora com uma imposição, né? E que ela é inteiramente, que ela ou não é executável, ou ela vai cair, né, de maneira muito severa, penalizando quem? A gente já sabe, as mulheres que em condições materiais mais precárias, boa parte das docentes, vamos pensar na rede pública, por favor, quem são as professoras, quais são os seus salários, em que condição de trabalho elas estão, e aí coloca ainda nessa figura, né, vamos pensar, vamos trazer por centro da nossa conversa a mãe solo. Né? Porque se eu, de novo, acho sempre bom a gente se colocar, né? De que lugar eu estou olhando para isso tudo? Eu estou olhando para isso tudo do lugar de uma mãe que é mãe em tempo parcial, porque eu divido o cuidado com o meu ex-companheiro, que é tão pai quanto eu sou mãe. Aquela situação raríssima, né? Raríssima na divisão do cuidado dos filhos. Então, agora pense... Então, é uma tranquilidade, porque, por exemplo, como é que eu tenho hora... Que horas eu preparo a minha aula? Quando ele está lá cuidando das crianças. Então, isolamento aqui, então isolamento lá. Agora vamos pensar numa mãe solo, com um bebê. Que horas ela vai preparar essa aula? Ou vamos falar da sua situação, você tem um bebê e você está fazendo pesquisa. Vamos pôr as pesquisadoras aqui. Que horas vai fazer um trabalho de escrita, um trabalho demorado, de criatividade, se não tem com quem dividir? Como é que é isso? É muito complicado. Uma coisa é você dizer que é possível realmente. Mas é um sacrifício, assim, que é imenso, porque você ter que ficar sobrecarregada, né, com 5.000 funções ao mesmo tempo, chega uma hora que você não vai dar conta da mesma forma de todas as funções. E aí você vai ser obrigada a escolher alguma, né? Escolher a supremacia de uma em detrimento da outra. Isso praticamente é a primeira questão que surge. E eu acho que o sistema capitalista, de uma forma em geral, Yara, é muito cruel, né, com as mães, com a mulher, com a questão toda da reprodução social. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, você me corrija, por favor, se eu estiver falando uma besteira enorme, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma falha mesmo no próprio capitalismo, no próprio sistema, demonstra uma fragilidade do próprio sistema. Porque, ao mesmo tempo, esse trabalho da reprodução social, ele é fundamental para a manutenção do próprio capitalismo. Porque para que o homem, né, que assume ali um papel de provedor, possa sair, possa produzir, ele precisa ali de uma mulher estando dentro de casa, dentro de condições seguras, né, e seguras também
materialmente falando. Então, eu acho que acaba sendo um tiro no próprio pé, né, do próprio capitalismo. O que você acha, É, Cláudia, disso? eu acho com você e com as feministas socialistas, né? As feministas socialistas há muitos anos elas estão dizendo isso. Elas estão dizendo, ora, o capitalismo ele não esconde só a mais-valia. Ele esconde também, eu gosto da frase da Fraser, ele esconde a sua marca de nascença. Né? Ele esconde todo o trabalho de reprodução social, que é esse trabalho. O que é reprodução social? É todas as atividades envolvidas, né, em dar luz a pessoas, em alimentar, cuidar, manter essas pessoas, né, digamos assim, produzir pessoas. Né? O trabalho de manutenção, criação, produção de pessoas, isso envolve também os laços sociais dessas pessoas, né, da comida até a educação. Todo esse trabalho, né, isso aí é trabalho, exige horas, exige recursos. O capitalismo esconde, né, esse tipo de trabalho, muito embora seja imprescindível para o próprio capitalismo, porque sem pessoas não há o sistema. Né? Então, existe uma contradição muito aguda aqui, que é no fato de que a gente não apenas desvaloriza o trabalho que torna o sistema possível, né, mas a gente também a gente desvaloriza, esconde, né? E a fase atual, tá tudo bem? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A fase atual do capitalismo, ela é ainda mais cruel, né? A fase neoliberal, essa financeirizada, que é o que significa uma retração enorme do Estado, né? O Estado cada vez mais ausente, e a ausência do Estado no momento do trabalho de reprodução social é muito aguda e muito grave, porque significa que a gente está retirando o Estado daquele lugar em que ele deveria assumir, digamos assim, dividir com as mulheres, que é a quem cabe, geralmente, né, o trabalho de reprodução social, esse trabalho. Então, quanto menos serviço, é óbvio, né? A gente faz o quê? A gente sobrecarrega as mulheres de um tanto que elas não têm mais condição de suportar. Eu gosto, no Manifesto para os 99%, esse que foi escrito pela Nancy Fraser, a Cynthia Arusa e a Tita Bhattacharya, elas dizem há uma canibalização, né, da reprodução social. E o capitalismo achando que pode viver sem, então ele devora, mas acha que pode viver sem. Ora, se é uma contradição, a gente espera, né, e um dia ela vá aonde? Ela seja de tal forma, né, agudizada, que ela leve a uma transformação. Por enquanto, o que está acontecendo é que está levando, claro, né, a uma crise sem precedente do cuidado. Né? Acho que ela é realmente sem precedente. E levando a mulher a uma situação em que ela não tem como mais suportar. Né? É engraçado, você ouve as mulheres, elas dizem isso, né? Eu estou à beira da loucura. É claro que agora ainda mais numa situação agravada por conta do isolamento e tudo isso pulsando dentro do espaço da casa. Estou enlouquecendo, é o que elas dizem. Eu não aguento mais esse malabarismo. Eu estou às vaias da loucura. Outro dia uma dizia ótima, dizia, não é home office, é hell's office. Né? Eu vou pirar. Né? Isso porque ela ainda tem que comer, então imagina se você ainda não tiver o que comer. Se você tiver... Pois é, pois é. Então, né, é claro, é uma contradição muito grande. Agora, é uma contradição que ela é sentida, esse que é o ponto sempre, né, pelas classes mais baixas, pelas mulheres que estão lá na base, né, da pirâmide, que a Angela Davis desenhou para pensar, né, a interseccionalidade. Sim. Então, de novo, né, é onde a gente precisa estar. Eu acho que a gente... Desculpa, eu te interrompi. Não, não. Pode continuar. Que a gente precisa agora de muito cuidado, que é para pensar como é que nós vamos fazer, primeiro para pensar tudo isso, né? Mas pensar como é que a gente vai fazer, agora voltando um pouco para o nosso lugar, agora voltando um pouco para a universidade, pensando também a escola, né? Porque quando eu estou falando da atividade docente, eu estou falando muito no terceiro grau, mas, enfim, porque eu não tenho como falar, né, sobre um plano que seria razoável hoje, né, para o ensino fundamental e médio. Daqui a pouco a gente pode voltar a isso, mas vamos voltar um pouco aqui para a produção docente, para a pesquisa, para a universidade. Cuidado total para que a gente não saia dessa
num custo que a gente não consegue pagar, afetivo, interno, né? Por exemplo, eu quero olhar para o Lattes, eu quero olhar para daqui para frente. Vamos pensar numa área tão desigual quanto a nossa. A filosofia já é uma área desigual, extremamente desequilibrada de gênero. Agora, imagina o efeito da pandemia a longo prazo. Vamos fazer aqui vamos cogitar, né, o que vai acontecer se as mulheres, de fato, não conseguem agora, durante o isolamento, escrever seus papers. Que alguém aqui está conseguindo, alguém tem cabeça? Eu, pelo menos, não tenho. Quem é que tem cabeça para escrever papers? Né, para engordar o lápis. Né, para definir como é que vai ficar a pesquisa. Então, nós vamos ter que ter, desde já, uma aliança para se proteger disso daqui a pouco, quando isso começar a dar sinais de acabar. Porque é bastante plausível pensar que nós não vamos sair dessa história como os homens, levando em conta que nós vivemos num país que o cuidado, né, da reprodução social está ao nosso encargo. Não vamos sair no mesmo pé de igualdade. Então, a gente precisa começar a se unir e a pensar como é que a gente vai resistir a esse momento. Admitindo que a gente não vai ter a condição de produzir do modo como a gente produziu. Sim. Eu não sei, Yara, eu percebo uma coisa que eu tenho falado, né, com amigos, com colegas há algum tempo já. E eu acho que a questão, né, também por trás disso tudo, me parece, né, que é a questão da identidade. E isso fica muito denunciado tanto na academia, né, quanto no feminismo, por exemplo. Eu acho que o papel do feminismo nesse momento é fundamental, e é por isso que eu estou achando tão bacana esse movimento das mulheres na filosofia, para pensarem juntas a respeito dessas questões todas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que tanto o feminismo, né, quanto a universidade, de uma forma geral, a academia, de uma forma geral, estão ambos presos demais às categorias, né? E aí, quando a gente fica tão preso dessa forma às categorias, a gente acaba talvez deixando um pouco de lado outras questões, né, que são questões da prática social. Um feminismo que está voltado absolutamente para a questão da identidade, por exemplo. Ele acaba tomando essa preocupação, né, como uma preocupação foco e talvez deixando afrouxar um pouco o foco de uma outra preocupação que seria ali com a questão, por exemplo, de classe, de distribuições de renda nas classes, de oportunidades, de redistribuições. E eu percebo que na academia acontece a mesma coisa. As categorias imperam e existe uma certa obsessão pelas categorias, e eu acho que essa obsessão que a gente tem com o Lattes também é uma denúncia disso, mas ao mesmo tempo eu não sei como fugir disso, como sair disso, né? Então, talvez fosse o momento da gente começar a repensar esse modelo, inclusive da academia, para um modelo que fosse mais inclusivo. E aí as mulheres todas teriam muito a ganhar com relação a isso. E, inclusive, até também na questão da estrutura ali ideológica, né? Mas também na questão espacial. Porque, por exemplo, uma mãe solo, para ir para uma universidade, fazer um curso de doutorado, assistir às aulas que são à tarde, não existe ali um espaço de amparo, por exemplo, para aquela mãe, quando ela não tem com quem deixar aquela criança. O que ela vai fazer? Vai levar a criança para a aula, a criança chorando, interrompendo? É uma loucura, ia ser uma loucura, né? Então, eu acho que, de repente, as políticas públicas começarem a repensar essas questões todas do amparo verdadeiro na prática, em termos de logística mesmo, para as mães solo,
congressos, né, que tem os carrinhos, que tem os espaços para alimentação, para amamentação, para, enfim, recreadoras para ficarem ali enquanto as mães dão a palestra. Eu falei até sobre isso na live que eu fiz sobre maternagem, mas eu queria colocar isso aqui para você e que você falasse um pouquinho também, antes da gente encerrar, porque eu acho que a gente tem 5 minutos. Mas a gente pode encerrar e começar outra, não tem problema, Yara. Então, querida, eu acho super importante, né, que a gente perceba o seguinte: o capitalismo esconde o trabalho da reprodução social e nós também, a universidade, que é uma instituição dentro desse sistema, reproduz o mesmo erro, né? A gente esconde, por exemplo, que nós somos mães, é como se nós não fôssemos mães. Então, isso é muito cruel. Quando a gente vive numa área tão masculina, majoritariamente masculina como nossa, há uma perversidade que é o fato de que parece que quando você entra no muro da universidade, você não é mais mulher, você não é mais mãe. Aliás, você não é mais nada, né? Você não tem mais gênero, não tem raça, não tem classe. É como se você entrasse ali dentro e passou a porta, você virou o quê? O pesquisador abstrato, excelente, a figura. Né? Aqui em São Paulo a gente brinca, é o ideal da FAPESP. Claro, um pesquisador de alta patente, com, enfim, a gente quer o quê? Como chama aquela palavra? Mérito. Ok, é que até chegar no mérito, essa pessoa é uma pessoa concreta, o pesquisador é um alguém. Né? Então, eu não posso mais aceitar essa disjunção tão absurda, né, entre o pesquisador concreto, com a sua história de vida, com a classe social que ele tem, com o gênero, com a raça e tudo mais, e aquilo que ele pode se tornar quando ele vier a ser, ele ou ela, né, um bom pesquisador. Afinal, os bons pesquisadores se formam. Se você esquece pelo meio do caminho, se você abstrai, apaga completamente da cena, que ali você tem, por exemplo, uma mulher que é mãe e negra, é claro que ela não vai conseguir chegar, digamos assim, no topo da carreira, porque se você exigiu dela que ela não seja nem mulher, que ela não tenha nem raça, que ela não seja nem mãe, você percebe o meu problema com isso? Com certeza. Então, nós precisamos... E a filosofia, ela tem algum... Eu não sei do que padece a gente, né? Eu não deu tempo de comentar do Agamben e tal, a gente pode fazer uma outra sobre isso, porque eu acho aquilo de um abstracionismo ao mesmo tempo, dessa polêmica toda que eu gostei mesmo foi do Preciado, né? Talvez a gente possa voltar depois. Mas é que, veja bem, nós somos sujeitos concretos, enquanto pesquisadores, né? E pesquisadoras. Então, como é que você pode ter um espaço tão inóspito para as crianças? A gente não vê as mães levando os seus filhos, elas não podem. Imagina uma mulher dando de mamar num congresso na filosofia. Agora, nós precisamos chegar lá, está nas nossas mãos, né, transformar isso aí. Não podemos mais esconder que somos mulheres. Se esse for o preço, eu não pago mais. Eu acho que é isso que nós temos que dizer, né? Então, esse é isso. Perfeito, Yara. Eu acho que a live deve cortar daqui a pouco. Você quer que a gente faça uma outra para você fazer algumas considerações finais? O que você acha? Para mim tá tudo bem. Eu acho que tá jóia já, como vocês quiserem. Eu estou aqui à disposição. Então, maravilha. Então, você quer fazer ou a gente se despede? O que a gente faz? Eu acho que a gente se despede, porque eu estou aqui precisando ir. Acho que todo mundo cuidar das crianças coisas. Também, a gente está nessa situação toda. Eu também estou com a minha ali trancada no quarto, com a minha mãe. Então, pelo amor, é um bebê. Querida, olha, Yara, muitíssimo obrigada pela generosidade de você ter aceitado vir aqui ter essa conversa com a gente. O coletivo todo, Mulheres na Rede, agradece. Estamos muito felizes, muito honradas mesmo com a tua participação. Obrigada pela aula que você deu de consciência política, de consciência social, enfim, de tudo. E eu espero que outras conversas surjam e que a gente se veja muito em breve novamente. Muito obrigada. Isso mesmo. Obrigada, um beijão para todo mundo. Pessoal, vamos que a gente vai passar por essa. Juntas, bora, gente. Juntos, todos. Juntos. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.